durante os últimos dias nós temos pensado sobre este tema em relação à sociedade. E todos nós, que somos cristãos, percebemos dos desafios atuais para a Igreja de Cristo na sociedade. E foi muito bom ouvir o pastor Emílio falar sobre muita coisa, essa questão do cheirinho de Éden na vida da igreja. E ontem à noite nós ouvimos sobre a importância da família na sociedade, porque essa é a nova geração da Igreja de Cristo aqui no Brasil, no mundo lá para fora. E hoje nós vamos pensar sobre a igreja. Então deixe-me começar com uma pergunta simples. O que é a igreja? Você já gastou um tempo a pensar o que é a igreja? Porque é uma pergunta muito importante, porque nós vivemos 2000 anos depois do nascimento da Igreja de Cristo, no dia de Pentecostes. E graças a Deus, há igrejas em toda parte do mundo. América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, na África, em qualquer canto do mundo você vai encontrar uma igreja de Cristo. E graças a Deus por isso. Está a funcionar, tá? Okay. Por outro lado, nós percebemos que durante os 2000 anos, desde a Igreja de Cristo nasceu no dia de Pentecostes, há muitas ideias do que é uma igreja. Muitas denominações, muitas igrejas locais. O que a igreja deve fazer, o que a igreja não deve fazer. E como vocês percebem, eu não sou brasileiro, eu não tenho este privilégio. Mas eu acho que a linguagem do céu vai ser português, mas isso é outra conversa. Eu sou um cidadão europeu. E vocês estão a olhar de longe e vão perceber que o que era o berço de missões mundiais agora se tornou um campo missionário muito necessitado nos nossos dias atuais. Na nossa realidade na Europa, a igreja está em declínio. Eu sou um pastor da igreja presbiteriana da Irlanda. A raiz desta denominação vem dos imigrantes escoceses que chegaram na Irlanda na década de 17. A igreja mais antiga da nossa denominação foi fundada em 1613. Uma igreja com história. Atualmente nós temos 200 mil membros em 500 igrejas espalhadas ao norte e ao sul do país. Entretanto, desde a década de 70, a nossa denominação está a perder membros ano após ano após ano. Atualmente existe mais de 70 igrejas sem pastor. Alguns dos pastores têm que ficar responsáveis por 2 ou 3 igrejas ao mesmo tempo. Cada igreja com prédio, cada igreja com casa pastoral, cada igreja com 20 a 30 membros já de idade avançadas. Ou seja, a situação é difícil. Em Portugal, a situação é ainda mais difícil. Em Portugal, a porcentagem de evangélica é menos de 1%. 1%. Eu creio que aqui no Brasil é na faixa de 34% de evangélico. O tamanho médio de uma igreja em Portugal é 45 membros. E leva na média 25 anos para plantar uma igreja em Portugal. Então é outra realidade. Então eu venho aqui com um outro contexto para investigar juntos o que é a igreja. E os tempos atuais, de certa forma, não devem nos surpreender, porque vivemos nos últimos tempos. E toda a escritura do Novo Testamento avisa que nos últimos tempos pessoas vão procurar outras explicações da vida. Então, de certa forma, não deve ser surpresa para nós. Ao mesmo tempo, nós continuamos a orar, continuamos a evangelizar, continuamos a plantar igrejas. Mas será que
nós contribuímos ao declínio da igreja por não ser a igreja que Deus quis. Essa é a minha pergunta. Deixa eu fazer outra pergunta, mais simples. O que são essas máquinas? São duas máquinas. Máquina de lavar louça, máquina de lavar roupa. Tem duas funções distintas, diferentes, separadas. O que vai acontecer se eu colocasse a louça na máquina de lavar roupa? Vai quebrar, porque não foi fabricado para lavar louça. Foi fabricado para lavar roupa. Ou seja, nós podemos dizer que a máquina faz o que faz, porque é o que é. Ou seja, a sua natureza vai definir a sua função. Eu quero sugerir para os irmãos nesta tarde que é a mesma situação como a igreja. A igreja faz o que faz, porque ela é o que ela é. Portanto, é muito importante que nós possamos compreender qual é a natureza bíblica da igreja, para que possamos ser igreja bíblica nos tempos atuais. Esta palavra igreja vem de uma palavra grega, eclésia. E essa eclésia é uma palavra bem conhecida na altura. Eclésia, na altura da cultura grega, era para descrever um grupo convocado para exercer uma função específica na sociedade. Naquela época, poderia chamar uma eclésia para tomar uma decisão política na sociedade. Qualquer outra coisa que poderia servir à sociedade, chamava uma eclésia de pessoas para exercer uma função na sociedade. Esta palavra aparece 114 vezes no Novo Testamento e sempre ao lado da palavra Deus. Então, o que é a igreja? A igreja é um grupo que Deus convoca para exercer uma função específica na sociedade. A igreja somos nós. Somos convocados por Deus para estarmos aqui, para juntar aqui, para exercer uma função específica na sociedade. Nós nos congregamos em prédios iguais a essa, aos domingos. E às vezes durante a semana temos outras reuniões, outras convocações onde nos congregamos. Porém, a igreja não é o único exemplo de congregações culturais. Há outros exemplos na sociedade em que pessoas vão se congregar para uma função específica na sociedade. Eu tenho 2 exemplos aqui. Eu acho que vocês não conhecem estes 2 exemplos. Nunca foram ao shopping. Vocês foram ao shopping? Claro que sim. Por que é que nós vamos ao shopping? É para fazer alguma coisa, é para comer alguma coisa, comprar alguma coisa, assistir alguma coisa no teatro, é para receber alguma coisa que as pessoas vão ao shopping. E você pode ir ao shopping e fazer o que você quer fazer, pode receber aquilo que você quer receber, e não precisa pagar o preço, não precisa exercer qualquer sacrifício pessoal, pode entrar e sair sem movimentar com as outras pessoas. Você vai lá para receber alguma coisa. Este estádio, alguém reconhece este estádio? De acordo com o Google, é o Maracanã, mas eu acho que é o Maracanã mais velha, né? Outro exemplo de uma congregação cultural. As pessoas vão ao jogo para assistir um jogo. Quando o jogo acabar, saem do estádio com muitos outros estranhos e desconhecidos e só vão voltar na semana que vem para de novo assistir alguma coisa. Estes 2 exemplos de congregações culturais, o grande motivo para congregar tem a ver com as suas necessidades pessoais e a sua satisfação pessoal.
Você vai lá para receber alguma coisa, você vai lá para assistir alguma coisa. Enquanto houver esta satisfação pessoal, você vai continuar a frequentar aquele shopping. Enquanto o jogo for bom, você vai frequentar o estádio. Mas se a sua satisfação pessoal não é satisfeita no shopping ou no estádio, então você vai para outro estádio, você vai para outro shopping. É a cultura do consumerismo, no qual o indivíduo é rei. Não há custo, não há sacrifício, não há investimento pessoal. Essa experiência de congregações culturais pode influenciar a expectativa do povo português, do povo do Brasil, do povo da Irlanda em relação à igreja. Eles vão à igreja para receber alguma coisa, ou para assistir alguma coisa. E enquanto tiver satisfação pessoal, a pessoa vai continuar a frequentar aquela igreja. Mas no momento em que a sua satisfação individual não é satisfeita, a pessoa pula para outra igreja. Não tem sacrifício, não tem compromisso. E por outro lado, a igreja pode cair no erro de pensar que manter a satisfação pessoal dos congregados é o foco da igreja. E estamos a ver os resultados disso na cultura atual. A liberdade, o liberalismo, modificar a mensagem da igreja para ser mais atraente, para ser mais relevante ao povo, ao público, para atrair as pessoas à igreja. Mas quando nós olharmos para a Bíblia, irmãos, nós vamos perceber que ser membro de uma igreja local e congregar com outros irmãos é algo muito mais profundo do que visitar o shopping ou assistir um jogo de futebol no estádio. Ser membro de uma igreja local significa ser convocado por Deus para assumir uma função específica na cidade. Tá bem? E vem a pergunta, qual é a nossa função? E aí, o tema desta conferência vai nos ajudar a responder essa pergunta. Qual é a nossa função como igreja? Nós encontramos esta frase, sacerdócio real, no Novo Testamento, na carta de 1 Pedro. Logo vamos chegar lá. Mas é muito interessante que Pedro estava a escrever para cristãos no primeiro século. Ele descreve estes cristãos do primeiro século depois de Cristo, citando uma linguagem do Velho Testamento que Deus usa no Monte de Sinai para descrever o seu povo. Por que foi que Pedro fez isso? Ele queria passar a notícia importante para os cristãos do primeiro século, que eles fazem parte da Igreja de Cristo, sim. Mas é mais do que isso. Por fazerem parte da Igreja de Cristo, eles também fazem parte do povo de Deus histórico. Hoje, estamos reunidos neste prédio. Olha ao redor de vocês. Tem alguém igual a você aqui neste prédio hoje? Não, somos todos diferentes. Altura, cor de cabelo, personalidade, nacionalidade, somos todos diferentes. Faz parte da diversidade da igreja. Mas, porém, nós somos unidos como povo de Cristo, como povo de Deus. Ou seja, congregar na igreja não é como congregar no shopping. Congregar na igreja é sobre o que vamos receber ou o que vamos assistir. Não é sobre isso. Congregar na igreja significa ser convocado por Deus para ser uma bênção às nações por partilhar o plano da salvação de Deus. Era bom falar um pouco da Bíblia, né? Então, se vocês quiserem, podem abrir em Êxodo 19 e vamos estudar um pouco deste texto juntos.
Enquanto vocês encontram Êxodo 19, eu vou ler os primeiros versículos, 19 versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. E agora vamos focar nesses versículos 4 a 6. Vou projetar aqui. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Eu quero destacar algumas coisas neste texto. Primeiramente, quem são estas pessoas? Elas são o povo de Israel. São os filhos de Israel. E Deus descreve este povo como minha propriedade peculiar. Que frase curiosa. Não é? Que frase estranha Deus usar esta frase. Aquela palavra que nós traduzimos como propriedade peculiar descreve o bem mais precioso do rei. O rei governa sobre todas as coisas. Muita coisa pertence ao rei, mas dentro de tudo que pertence ao rei, ele tem um bem muito especial, a sua propriedade peculiar. E Deus olha as nações. Ele escolhe um povo para ser a sua propriedade peculiar, preciosa, diferente entre as nações. Este povo é diferente porque ele é um reino de sacerdotes. Nós sabemos esta palavra sacerdote e podemos pensar em Arão, que é o primeiro sacerdote do povo de Israel. Ou podemos pensar no tribo de Levi, que era a tribo de sacerdotes. Mas vejam bem o que Deus disse aqui. Ele disse, reino de sacerdotes. O povo todo era ser sacerdote entre as nações. E o sacerdote teve duas funções. Ensinar a lei ao povo, para que o povo pudesse compreender quem é Deus, e também oferecer sacrifícios de sangue pela expiação do povo quando o povo pecou. Então o povo de Israel era para ser propriedade peculiar, era para ser reino de sacerdotes e era para ser nação santa. Nação santa. O que é santo? Nós ouvimos ontem do pastor Hernandes. Santo, distinto, diferente. Uma coisa além do normal. Uma pessoa separada do mundo para servir a Deus. Exclusivamente servir a Deus. E santidade não era o que eles fizeram no templo. Não era aquela questão dos rituais, dos sacrifícios. Santidade para o povo de Israel, para o povo de Deus, era santidade em uma vida toda. Santidade tem a ver com toda a parte da vida. Levítico 19 revela o que é ser um povo santo. Mais tarde vocês podem olhar que trata de toda a parte da vida. A família, generosidade econômica, relações sociais, integridade sexual, rejeição da idolatria e por aí diante. Descreve toda a nossa vida como seres humanos. Sagrado, separado, distinto, diferente. Então, quem são? Propriedade peculiar, reino de sacerdotes e uma nação santa.
Mas como é que eles são esta? Como é que Deus fez eles povo especial? Versículo 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios. Como eu fiz vocês chegar a mim. Ou seja, é a graça de Deus. O povo não escolheu Deus. Deus escolheu o povo. E essa ordem é muito importante. É muito importante. O povo não ganhou a sua identidade de ser propriedade exclusiva de Deus por oferecer sacrifícios e obedecer à lei de Deus. Não foi por aí. O povo recebeu a sua identidade pela graça de Deus. E oferecer sacrifícios era para manter a sua distinção, a sua santidade entre todas as outras nações. E aí chegamos onde eu quero chegar. Para que o povo foi escolhido por Deus? Não é que Deus esqueceu as outras nações. Não foi isso. Israel foi escolhido e redimido para exercer uma função específica entre os povos. Tal como os sacerdotes fizeram Deus conhecido ao povo, o povo ia fazer Deus conhecido às nações. Povo, propriedade exclusiva, reino de sacerdotes, nação santa, pela graça de Deus, para fazer Deus conhecido entre as nações. Mas veja bem essas palavras que eu vou colocar agora. Versículo 5. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis o meu reino de sacerdotes. Sereis a minha propriedade peculiar. Ser uma nação santa é para que elas possam cumprir a sua função na sociedade de fazer Deus conhecido entre as nações. E vimos este facto em outros textos do Velho Testamento, Deuteronômio, onde Moisés está a dar um discurso de despedido. Ele chama o povo, guarde a lei de Deus. Obedecem os mandamentos de Deus. Não para que vocês sejam um povo de Deus, mas porque vocês são um povo de Deus. E para que as nações vão olhar para vocês e vão perceber, que Deus incrível. O Deus incrível dessa nação. Eu quero saber mais deste Deus. E o missiólogo Chris Wright diz o seguinte. Entre as nações, a reputação do povo e a reputação de Yahweh estão ligadas. Ou seja, o que as nações pensam do povo vai influenciar diretamente o que as nações pensam de Deus. E nós sabemos que o povo de Deus falhou. Não vivia de acordo com a sua identidade, como povo de propriedade peculiar. Não vivia como reino de sacerdote e não vivia como nação santa. E os profetas começaram a chamar o povo. Lembrem-se de Deus. Arrependem-se dos seus pecados. Voltem a guardar a lei de Deus. Voltem a se dedicar a Deus. Voltem a Deus. Mas o povo não se arrependeu. E ao final, o povo foi levado para o exílio em Assíria e Babilônia, castigo de Deus. Mas não foi o final da história, graças a Deus. E quando chegamos nos profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, eles vão falar sobre um pouco da esperança. E presta bem, mais uma vez, o formato do verbo. Vós sereis chamados sacerdotes do Senhor e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações, na sua glória vos glorieis. Sereis, olhando para o futuro. Vai haver um dia em que você, finalmente, como povo de Deus, vão ser meu povo santo entre as nações.
E Deus fez tudo o que era preciso para isso pudesse acontecer. Jeremias 31, ele dá uma promessa. Lhes imprimirei as minhas leis também no coração, lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Ezequiel fala destes versículos lindos, em que Deus promete transformar o coração de pedra do ser humano para um coração amável, para um coração que inspira, que procura Deus. E o resultado, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Resumindo, quem são? São sacerdotes, um reino de sacerdotes, uma nação santa, propriedade exclusiva, descreve a identidade do povo de Deus entre as nações. E são assim pela graça de Deus, para fazer Deus conhecido entre as nações. Mas nós sabemos que o povo de Deus não cumpriu a sua função. Era preciso a chegada do Filho de Deus para fazer possível a nação santa de Deus existir. O nascimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo foi a realização de tudo que Deus prometeu. E agora vamos pular para 1 Pedro, no Novo Testamento. E estes versículos bem conhecidos para nós. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Pedro está a descrever quem aqui? Jesus. Jesus. Pedra que vive, pedra angular, pedra de tropeça. A igreja de Cristo é a igreja que é composta por pessoas que estão em Cristo. E estes versículos, para o nosso contexto atual, são muito preciosos. Porque cada vez mais nós podemos sentir rejeição pela sociedade. Podemos perceber que existe um custo de ser um seguidor de Cristo na sociedade atual. Não sempre será popular. Mas lembramos quem é o nosso Senhor. O Senhor que pagou com a sua própria vida. Mas ele diz no versículo 5, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Que frase linda! E quando ele fala casa espiritual, ele está a falar do santo dos santos do tabernáculo. Hoje à noite, nós somos casa espiritual de Deus entre este povo aqui na Gávea. Você é tão importante para a igreja. Você que é filho de Deus, você é uma pedra que vive. E repara também o tempo verbal, você lembra? Êxodo 19 disse, sereis, sereis. As profetas diziam, vocês sereis, vocês sereis. E agora Pedro escreve, vocês sois. Já são a presença de Deus na sociedade. Estão a ser edificadas numa casa espiritual. Cada pedra é importantíssima. E cada pedra colocada com precisão para contribuir à vida da igreja. E também nesses versículos de 1 Pedro encontramos quem, como e para quê. Quem são em Cristo? Para ser de sacerdócio santo, aquela palavra do Êxodo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus.
Sacerdócio santo, sacerdócio real, a mesma linguagem do Monte de Sinai agora, no primeiro século, não somente para os judeus, mas para os gentios e para toda tribo, toda língua, toda nação. Em Cristo se torna parte do povo de Deus. E nós conhecemos muito bem esta frase. O Lutero disse, todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Cada cristão, cada crente em Jesus, exercendo a sua função de fazer Deus conhecido entre as nações, exercendo a sua função de cuidar dos outros dentro da igreja, ser sacerdote, ser profeta. Mas veja bem, santa. Está a perceber? Santa, de novo. Separados, distintos, diferentes. A mesma importância da santidade do primeiro século depois de Cristo, o que havia em Monte Sinai muitos anos antes de Cristo. E agora é um povo real. Real quer dizer do rei. E quem é o rei? O Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Somos separados do mundo para sermos puros e irrepreensíveis para servir ao Rei dos Reis. E outra frase aqui, raça eleita. Uau, que palavra forte. Raça, identidade, sangue, a sua essência de pessoa. É ser raça de Cristo. Acima de qualquer outra identidade que possa existir. Nacionalidade, estado social, questões políticas, qualquer coisa assim. Não. Raça de Cristo, raça eleita. E mais uma vez, nação santa. A segunda vez, então, deve ser importante. E no resto da carta de 1 Pedro, Pedro fala, como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tenieis anteriormente na vossa ignorância, ou seja, sejam diferentes na sociedade. E povo de propriedade exclusiva de Deus, mais uma vez, leal ao Senhor, que complementa a questão da raça eleita. Então, eles são com uma identidade incrível. E como são assim? Como são assim? Fui muito para frente aqui. Vamos para. Pode voltar para trás uma vez, por favor? É isso. Quem são e agora como são? Ok, obrigado. Como são assim? Pela graça de Deus. Que palavras bonitas Pedro escreve aqui. Bendito Deus que nos regenerou para uma viva esperança. Versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vosso fútil procedimento, mas, versículo 19, pelo precioso sangue de Cristo, a centralidade da cruz na vida da igreja, não é por esforço próprio, não é por escolha pessoal, não é pela decisão humana, não é por frequentar ou ser filho de um presbítero, ou filho de um diácono, é por ser resgatado, redimido pelo sangue de Cristo, pela graça através da fé. Cada pedra que vive contribui para a edificação da casa espiritual e cada pedra que vive é uma criação nova. E para quê? Agora vamos para quê? Duas funções. Pode avançar, eu acho que não está funcionando. Pode avançar uma para mim, por favor? Pedro destaca aqui duas funções. A primeira função no versículo 5. A fim de oferecer de sacrifícios espirituais. O que significa oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus? Sacrifício de louvor, por exemplo.
E não aquele momento boa e beleza de cantar aqui na igreja com os outros irmãos, faz parte. Mas é mais uma questão de um estilo de vida, de louvor, de gratidão a Deus. Sacrifício de tempo e energia. Servir dentro da igreja, usando dons, talentos, tempo e energia, reverência, temor, adoração, glorificação de Deus e também na sociedade, comportamento como pais, como donos, como funcionários. Sacrifício de ofertas. Apoiar os obreiros da igreja. Apoiar os projetos da igreja. Apoiar os missionários aqui, lá para fora. Sacrifício de ajudar os que têm necessidades. Como nós ouvimos ontem, os órfãos, as viúvas. Sacrifício de ajudar muitas pessoas. Pessoas que têm necessidades físicas, pessoas que têm necessidades espirituais. Ajudar as pessoas a chegar a Deus e confessar os seus pecados, encontrar a luz, encontrar a redenção. Mas veja bem, esta palavra sacrifício não é popular na sociedade. Não é popular na sociedade. Na cultura do consumerismo, ninguém quer fazer sacrifício. Ninguém quer pagar preço para qualquer coisa. Mas na igreja de Deus, nós somos convocados por Deus para oferecer sacrifícios, para uma vida de sacrifício. E também para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Versículo 9. É a segunda coisa. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo da propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas veja bem aqui, o foco da proclamação. Pode avançar, faz favor? O foco da proclamação, as virtudes daquele que vos chamou. Fazer conhecido Deus entre as nações. E falar tudo do Evangelho. O custo de seguir a Cristo. Negar a sua cruz, negar a sua vida, toma a sua cruz e siga-me. E temos que tomar muito cuidado com outras proclamações que a igreja possa fazer. A proclamação da religião. A proclamação da denominação. A proclamação de orgulho que quem nós somos não é sobre nós, não é sobre a nossa denominação, não é sobre qualquer coisa da religião. É as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a Bíblia estabelece funções específicas em relação à igreja. Vocês sabem muito bem esta lista, Efésios 4. Apóstolos, profetas, evangelistas, outros pastores, mestres. Mas Efésios 4 também fala para que tem estas funções na igreja. Para o aperfeiçoamento dos santos. Eles são escolhidos para preparar o povo de Deus, para ser o povo de Deus na sociedade, para ser o povo de Deus na igreja. Porque todos nós somos chamados para o ministério de proclamação. Então vamos resumir a nossa viagem bem rápida através desses dois textos. Pode avançar. É isso. A nossa pergunta era: o que é a igreja? À luz desses dois textos, nós temos uma resposta. A igreja é nós. Somos nós. Mas quem somos nós? Nós somos pessoas convocados, chamados, resgatados, regenerados, transformados, redimidos para serem um povo santo, separado, fazer parte de uma raça que é a raça de Cristo, propriedade exclusiva de Deus. É uma vocação, é um privilégio.
E também é uma responsabilidade para sermos obedientes a Santo e Santa, para que possamos ser uma nação de sacerdotes. Agostinho disse: a igreja existe para ser a manifestação da comunidade humana mais importante naquele local. Não é o shopping, não é o estádio, não é qualquer clube que possa existir. É a igreja que deve ser a manifestação da comunidade humana mais importante naquele local. Queridos irmãos, nós precisamos compreender a natureza bíblica da igreja como povo santo de Deus entre as nações. E agora, no resto do tempo que nos sobra, deixe-me oferecer duas implicações gerais em relação à igreja e alguns comentários específicos em relação à Europa. Primeiramente, a estrutura da igreja. Pode avançar, faz favor? Nós somos presbiterianos. Presbiteriano descreve o nosso sistema de governo. E nós compreendemos muito bem esta estrutura. Temos os presbíteros docentes e os presbíteros regentes. O ofício do presbítero. O pastor, reverendo, dedicado ao ensino. Os outros preparados, os outros presbíteros têm responsabilidade para a liderança espiritual da igreja. Funciona bem, é bíblica. E tem o ofício do diácono. Homens convocados pelo Senhor, confirmados pela eleição da igreja, ordenados para assumir esta função de cuidar da administração, manutenção e servir às necessidades físicas da igreja local. Nós percebemos muito bem esses dois ofícios, presbítero e diácono. É bíblico. E louvamos a Deus pelos presbíteros que existem nesta igreja, pelos diáconos que servem esta igreja. Ao mesmo tempo, é importante situar estes dois ofícios específicos, presbítero e diácono, no terceiro ofício na igreja local. O ofício geral. Pode avançar. O ofício geral, quem é? Somos todos nós. As pedras vivas são o ofício geral da igreja. Deus convoca e capacita todos os cristãos, todos os crentes para servirem a igreja local em várias formas. São as pedras que Deus colocou aqui na Gávea para ter uma função específica. São as pedras que fazem parte do sacerdócio real, sacerdócio santo. Cada crente é um ofício geral na igreja local. E a sua contribuição faz muita diferença na vida da igreja local. A sua santidade, a sua obediência, o seu sacrifício agradável, a sua forma de proclamar as virtudes daquele que vos chamou, isso faz diferença na vida desta igreja. Efésios 4 nos alerta a importância de cada cristão exercer a sua função na igreja local. Todo o corpo bem ajustado e consolidado pela auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Quando a igreja cresce, é preciso que haja estrutura. É bíblico, é preciso que haja para que a igreja possa funcionar. Porém, a estrutura não é para criar uma porcentagem de cristãos que servem a igreja local. Enquanto o resto fica só assistindo ou só recebendo coisas. Isso é muito importante para a nossa realidade na Europa. Vou introduzir um homem que já faleceu. Próximo slide, faz favor. Chama-se Lesslie Newbigin. Este homem aqui já faleceu. Ele era um missionário da igreja da Escócia.
Foi enviado para a Índia para fazer missões na Índia. E na década de 70, depois de 40 anos mais ou menos na Índia, ele voltou ao Reino Unido e começou um trabalho de ser professor no seminário. Só que ele estranhou naquilo que ele enfrentou na Inglaterra. Ele escreveu sobre missões. Mas isso é curioso. Ele escreveu sobre missões na Europa. Ele não escreveu sobre missões quando ele estava na Índia. Ele começou a escrever sobre missões quando ele voltou para a Europa. Ele fala duas frases que eu quero situar. A primeira frase é isso. Missão é a prova da nossa fé, ele diz. O que é que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer o seguinte. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, se cremos que Jesus é o Salvador prometido, se cremos que Ele veio ao mundo, morreu numa cruz e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, como juízo dos mortos e vivos, se cremos que não há salvação em nenhum outro debaixo dos céus, se cremos que há condenação para os que não estão em Cristo, se cremos todos estes factos bíblicos, como é que não podemos compartilhar essas boas novas com todos que estão ao nosso redor? Graças a Deus, esta igreja da Gávea faz isso. Faz isso há muitos anos e continua a fazer isso. Missões no Brasil, missões no Nordeste, missões transculturais, evangelização. Missões é a prova da vossa fé em Cristo. E graças a Deus que vocês creem na missão. Mas outra frase ele falou bem curta, bem simples, mas também eu acho importante. Ele disse o seguinte, a igreja é o hermenêutico do Evangelho. Mas o que quer dizer isso? Né? Que frase curiosa. Hermenêutico é alguma coisa que nos ajuda a compreender alguma coisa. Por exemplo, a teologia reformada, para compreender o Velho Testamento, o Novo Testamento, nós olhamos como hermenêutico da aliança. O Velho Testamento faz promessas de Deus, o Novo Testamento é a realização das promessas de Deus. É uma coisa que ajuda-nos a compreender as diferenças entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. E quando Newbigin fala que a igreja é o hermenêutico do Evangelho, ela está a dizer o seguinte: o impacto do Evangelho numa sociedade, seja qual for a comunidade, seja onde for a comunidade, só vai acontecer por meio de uma igreja local. Uma igreja local. Uma igreja local é onde as pessoas podem ver o impacto do Evangelho em carne e osso. Mais uma vez, olhem ao seu redor. Essas pessoas que são os seus irmãos e irmãs. Se não fosse a igreja, você chegaria a conhecer essas pessoas? Se alguém entrasse aqui de fora e percebeu a internacionalidade, a diversidade que nós temos, a única explicação pela qual que nós estamos aqui alegres, apoiando uns aos outros, é por causa de Cristo. Ou seja, a nossa existência é a prova do Evangelho de Cristo. E assim, uma igreja local saudável é o hermenêutico do Evangelho. Faz com que as pessoas possam crer que Jesus veio, morreu, ressuscitou e através da fé dele existe uma nova identidade em Cristo. Esta frase do Newbigin alerta-nos para aquilo que nós ouvimos em Êxodo 19. A reputação do Evangelho, hoje em dia, está ligada diretamente à reputação da igreja local. E a reputação da igreja local depende da reputação de todos os ofícios, presbíteros, diáconos e todas as pedras que vivem. Essa questão da igreja local é uma coisa tão importante. Nós tivemos o privilégio de plantar igrejas.
Mas eu digo, qualquer pessoa que quer plantar a igreja precisa compreender o que é a igreja. É lógico. Se vai plantar alguma coisa, precisa perceber o que é que você vai plantar. Mas estou convencido que a nossa sociedade, o nosso mundo atual precisa encontrar igrejas locais saudáveis, bíblicas, que possam ser uma bênção para Deus na sociedade. Hoje, na cultura atual, há outras manifestações da comunidade humana que estão substituindo a igreja. Clubes. Né? Vocês percebem disso? Isso prova que a nossa sociedade busca comunidade. Necessita de comunidade. Necessita de apoio. Necessita de identidade juntos. Mas à luz do que nós estudarmos hoje, nem num clube, nem numa congregação cultural pode se comparar à igreja. Ela é a noiva de Cristo. Bela, bonita, santa, separada, distinta, diferente. Ela é onde a raça de Cristo se reúne. E ela deve ser a esperança viva para a sociedade em que a igreja existe. Como vocês sabem, o meu contexto atual é ministério na Europa. Vocês percebem muito bem a situação na Europa. Deixe-me falar um pouquinho sobre Portugal e como esta importância da igreja local se encaixa na realidade europeia. Portugal é assim. Vocês conhecem Portugal muito bem, né? 11 milhões de habitantes. 89% do povo português se identifica como cristão. 19 são praticantes. Muitos cresceram na igreja, são obrigados a ir à igreja. Quando eles chegam aos 18 anos, fogem da igreja e não querem voltar de jeito nenhum para a igreja. Um teólogo chama-se Stefan Paz, é professor de plantação de igrejas numa faculdade em Amsterdã, na Holanda. Ele descreve o relacionamento entre a sociedade europeia e a igreja como a atitude de um divorciado para com o casamento. Um divorciado já experimentou o casamento. Atualmente não está casado e no futuro pode ter muito receio de casar-se novamente por causa da má experiência que teve. Ele diz, da mesma forma, a sociedade europeia tinha historicamente um relacionamento forte com a igreja cristã, atualmente não tem relacionamento forte e não quer voltar a ter, por causa da má experiência. Se vocês forem para Portugal, vocês vão encontrar este sítio bem importante em Portugal. Pode passar, por favor. Chama-se a Loja do Cidadão. O que é a Loja do Cidadão? É ali que você vai para tratar qualquer necessidade da sociedade. Segurança social, conta de água, conta de luz, pode pagar os impostos, cartório, qualquer serviço da sociedade para que a sociedade possa funcionar, encontra-se na Loja do Cidadão. Em Portugal, a igreja é uma loja de cidadão. Porque na igreja, as pessoas vão para a igreja para ter serviços religiosos. Batismo, casamento, primeira comunhão, funeral. Mas eles não querem influência da igreja na vida deles. A igreja fica lá, escondida, afastada da sociedade. E a igreja perde a sua influência na formação da sociedade. E a igreja fica à espera. As pessoas, ok, vem para nós, vem, vamos oferecer isso. E as pessoas não querem nada disso. Mas uma coisa que eu tive que aprender em Portugal e na Europa é o seguinte, podemos passar. Não podemos presumir que a falta de ir à igreja significa que eles não têm curiosidade espiritual. Essa mulher, Grace Davis, um sociólogo que escreveu muito sobre a Europa, ela diz, os cidadãos europeus continuam a ser, na maior parte, população sem igreja e não simplesmente seculares.
É importante. Sem igreja e não simplesmente seculares. Eles têm curiosidade espiritual, mas não buscam a igreja para satisfazer esta curiosidade espiritual. Será que é porque a igreja não está a funcionar como a igreja deve funcionar? Será que é porque a igreja perdeu a sua natureza bíblica? Será que é porque a igreja perdeu a questão de oferecer sacrifícios agradáveis a Deus? Perdeu a sua função de proclamar as virtudes daquele que ele chamou das trevas para a luz? E outro teólogo, Jackson Darwin, australiano, que está na Amsterdã há muito tempo, conhece muito bem a cultura, ele diz, eles estão seguindo um caminho que lhes afasta cada vez mais de terem afiliação com a igreja, porque eles nunca experimentaram uma igreja de Cristo, uma igreja bíblica. Estou quase terminando. Pedras vivas. Essa é a Pedras Vivas, a Igreja Cristã Presbiteriana Pedras Vivas. E nós escolhemos este nome de propósito. No início nós éramos a comunidade Pedras Vivas. Porque nós queríamos enfatizar que a igreja não é o prédio. A igreja somos nós, somos pessoas. O prédio é simplesmente onde a igreja se reúne. Falamos de Cristo, focamos em Cristo. Não falamos mal da Igreja Católica, não mostramos desrespeito aos católicos praticantes sinceros na sua fé, porém errados, enganados. Nós queremos mostrar a nossa vida. Nós queremos ser carne e osso de cristãos vivos, de pedras vivas. E graças a Deus, a igreja cresceu, graças a Deus a igreja foi fundada, agora se tornou igreja. E a nossa oração é que as estruturas que são necessárias para ajudar essa igreja a funcionar agora não vão sufocar, extinguir a identidade da igreja na sociedade. Mas agora estou num outro contexto. Essa é a minha igreja. Ravenhill Presbyterian Church em Belfast. Se vocês querem visitar, serão bem-vindos. Só que eu só vou falar inglês lá, tá bem? Mas não tem problema. Nós voltamos no ano passado, depois de 15 anos em Portugal. Em Portugal eu enfrentei uma cultura católica romana nominal. Campo difícil, terra dura. Mas Cristo era novidade para aquelas pessoas. A Bíblia foi um livro desconhecido para aquelas pessoas. E Deus usou a Bíblia para abrir a mente e as pessoas se converteram e tudo mais. Na Irlanda do Norte estou a enfrentar uma cultura protestante nominal. Que é mais difícil ainda. Porque eles têm a Bíblia. Porque eles já ouviram falar de Cristo. E eles não acham a necessidade de ser convertidos. A percepção das pessoas na Irlanda do Norte é igual aos portugueses. A igreja existe para oferecer serviços religiosos à sociedade. E nada mais do que isso. Se eles querem uma sensação de comunidade, eles vão para outras congregações culturais. Clubes de correr, clubes de futebol, essa coisa toda. E estamos a enfrentar um novo desafio. Naquela realidade. Eu falei que há mais de 70 igrejas sem pastores na Irlanda do Norte, na Irlanda toda. E nós estamos a enfrentar uma necessidade de reconfigurar o ministério na Irlanda. Muitas igrejas estão a sofrer uma questão simples de demografia. Pessoas nascem na aldeia, chegam aos 18 anos, vão para a cidade, o capital, ficam lá, estudam, façam a sua vida no capital e não voltam para as aldeias. E naturalmente a população vai caindo, a igreja vai caindo. É uma morte até natural da igreja. Mas em outras igrejas locais na Irlanda,
É uma falta de compreensão do ofício geral na igreja local. O pastor é pago. O pastor é chamado. É o pastor que faz tudo. E os irmãos da igreja vão lá para assistir alguma coisa ou para receber alguma coisa. E nós temos que refazer esta mentalidade na Europa, na Irlanda. E aí entra o nosso tema, sacerdócio real, sacerdócio santo. Os irmãos nas igrejas na Irlanda precisam perceber a sua vocação, a sua função. Ajudar cada membro a perceber que eles são muito mais do que pessoas num prédio. Eles são um povo de Deus, convocados, redimidos, resgatados, com perfil e capacitados pelo Espírito Santo para fazer Deus conhecido entre as nações irlandesas ao seu redor. E por final, esta última. Eu não sei como responder. Eu sei o contexto. É vocês que vão contextualizar o que significa ser sacerdócio real, sacerdócio santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, povo santo, povo que vai oferecer sacrifícios agradáveis a Deus, povo que vai proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. É vocês que vão fazer isso, não sou eu. Mas eu vou dizer alguma coisa. Meu coração está muito alegre por estar aqui nesses dias. Ouvir a igreja a cantar em voz alta, sentir a comunhão, sentir o abraço dos irmãos tem sido uma bênção para nós como casal. Eu creio que vai ser uma bênção para essa sociedade que eu estou a perceber não é nada fácil. Porque lá fora as pessoas não querem nada a ver com a igreja. Não é verdade? Continuem a falar de Cristo. Pode ser pedra de tropeço para os religiosos, pode ser loucura para os sábios aqui nesta cultura ao redor, mas Cristo é o poder da salvação para aqueles que Deus chamou para ser o seu povo exclusivo entre as nações. 1967, não é? O Conselho da Copacabana transferiu 126 membros, 81 maiores e 45 menores para integrar a congregação da Gávea. No dia 31 de outubro de 1967, dia da comemoração da Reforma Protestante, teve o culto de instalação da Igreja da Gávea, ordenação de 5 presbíteros e 5 diáconos. Vocês estão a lembrar disso este mês, não é? Está no website, então não está errado, tem a ver com o website, eu só escrevi do website. Mas vocês estão a continuar esta obra tão bonita que começou onde? Gênesis 12. Quando Deus chamou Abraão e fez aquela promessa: você vai ser uma grande nação, você vai receber uma terra prometida e por meio de você todas as nações da terra serão abençoadas. Ser igreja é fazer parte desta trajetória de Gênesis 12 que vai até Apocalipse. E vocês têm o privilégio de ser convocados por Deus para ter esta função nessa sociedade, na Gávea, nesta parte do Rio de Janeiro, no Nordeste e lá para fora. Que Deus possa abençoar a sua vida ricamente. Que Deus possa continuar a boa obra que Ele já começou em nós, em vocês e por meio de vocês. Para que essa igreja seja uma igreja bíblica, uma igreja de Cristo. Uma igreja que é sacerdócio real, sacerdócio santo. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos agradecer-te, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela forma pela qual o Senhor entrou na nossa vida e nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
e transformou a nossa identidade para sermos filhos de Deus, povo de Deus, sacerdócio real, sacerdócio santo. Senhor, continue a guiar e orientar esta igreja local. Abençoe os pastores, Alexandre, o Marcelo. Abençoe o conselho desta igreja, abençoe os diáconos, abençoe cada pedra que vive nesta igreja, para que esta igreja possa trazer honra e glória ao Senhor aqui e ao fim do mundo, onde o Senhor vai chamar. Derrame a sua bênção sobre esta igreja. Enche esta igreja com teu Espírito Santo, capacita, guia, orienta para que esta igreja seja uma bênção nessa sociedade. E que através desta igreja, muitas pessoas venham a conhecer o Rei dos Reis. Para ti seja toda a honra e toda a glória para sempre. Amém.